No âmbito do Seminário de Anatomia Sistemática 2, sobre o aparelho digestivo, vamos apresentar os seus constituintes e algumas patologias que os afetam. O aparelho digestivo é composto pelo tubo digestivo e pelas glândulas anexas ao mesmo, tal como já foi discutido nas aulas, pelo que apresentaremos apenas uma sistematização rápida deste assunto, abordando, seguidamente, alguns casos clínicos. O tubo digestivo inicia-se numa pressão alta, que começa na cavidade bucal. Esta engloba o vestíbulo bucal e a cavidade bucal propriamente dita, onde se encontram elementos importantes no funcionamento do aparelho, como os dentes e a língua. As glândulas salivares ajudam a umedecer o alimento, cooperando na formação do bolo alimentar. Em seguida vem a faringe, que se continuará ao nível de saceiros com o esófago, dividido nas suas três porções, cervical, torácica e abdominal. O esófago vai atravessar o orifício esofágico do diafragma, o hiato esofágico, e vai comunicar com o estômago, numa abertura designada por cárdia. Numa outra abertura, o piloro, o estômago vai comunicar com o intestino delgado, segmentado em três porções, duodeno, jejuno e íleo. É no intestino delgado que o pâncreas e o fígado lançam as suas enzimas digestivas. De seguida, no final do íleo, a última porção do intestino delgado, surge a válvula iliocecal, que representa a transição para o cólon. As porções cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide dizem respeito ao intestino grosso. Por fim, surgem as últimas porções do aparelho digestivo, o reto e o canal anal. A função de transporte do esófago é conseguida pelas contrações peristálticas na faringe e no esófago, associada ao relaxamento dos esfíncteres esofágicos superior e inferior. O esfíncter inferior do estômago consiste em dois componentes: extrínseco, fibras do pilar direito do diafragma, que desenham o rebordo do hiato esofágico, e intrínseco, fibras circulares da própria parede do esófago. Os mecanismos normais de antirrefluxo consistem na constrição do esfíncter esofágico inferior e do hiato esofágico do diafragma, acima da junção gastroesofágica. O refluxo gastroesofágico é a doença gastrointestinal mais prevalente. Estudos populacionais mostram que 15% da população sente azia pelo menos uma vez por semana. Caracteriza-se pelo refluxo de ácido gástrico para o esófago, devido à incompetência das barreiras na junção gastroesofágica. Pode ocorrer devido à diminuição do tónus do esfíncter inferior. A hipotensão continuada do esfíncter inferior pode ser devida a hábitos tabágicos, fármacos anticolinérgicos e relaxantes do músculo liso. Se esta condição não for tratada, pode dar origem a uma série de problemas esofágicos, incluindo úlceras, sangramento, estreitamento do esófago e esófago de Barré, um fator de risco para o adenocarcinoma esofágico, caracterizada pela metaplasia do epitélio escamoso para epitélio colunar no esófago. Na hérnia do hiato esofágico, uma porção do estômago fica saliente na cavidade torácica através do hiato, no diafragma. Esta pode afetar o esfíncter inferior e aumentar o risco de severidade da esofagite. Os objetivos do tratamento são aliviar os sintomas, cicatrizar a esofagite erosiva, evitar o tabaco, café, chocolate, álcool, sumo de laranja são algumas das recomendações. Em casos mais severos, é feita uma cirurgia, a fundoplicatura. O método consiste no envolvimento completo do esófago distal pelo fundo gástrico, formando uma válvula anti-refluxo. A abordagem é uma das técnicas mais utilizadas para a correção desta situação. Tenho andado tão mal, sabe? Ana Maria tem insistido no ficar e eu queria marcar uma consulta. Então, o que é que se passa? Eu não sei muito bem. Espero saber, não é? Dona Mariana, faz favor de entrar, por favor. Estão a chamar, vou entrar. Claro. Até à próxima. Deus. Posso... Faz favor, Dona Mariana, faz favor. Faz favor. Como tem passado?
Como está, Dona Mariana? É sim, um bocadinho assim, mal, com licença. Faz favor. Assim com um desconforto, não sei explicar muito bem. Muito Não bem. sei, doutor. Estou bem, quer dizer, tirando o facto que o Benfica perdeu este último jogo, não é? Mas tirando isso, estou ótimo, estou bem disposto, não sei se. Mas vamos a coisas sérias. O que é que realmente está a chegar da Dona Mariana? É assim, olha, eu vou explicar. Eu sinto uma dor, vou dizer. É assim, na zona do estômago, aqui, nas costas, às vezes, assim, nesta zona das costelas também. É um desconforto muito grande e mesmo uma dor quase incapacitante. Muito bem. E essa dor agudiza-se mais depois das refeições, algum momento em particular, durante o dia? É assim, depois das refeições o que acontece normalmente é que, lá está, essa dor fica cada vez mais forte, eu sinto enjoos, às vezes chego até a vomitar e sinto uma azia muito grande também. Muito Não sei explicar propriamente muito bem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Dona Mariana. Para esclarecer realmente o que é que está aqui a passar, eu vou-lhe pedir que se realize aqui uma endoscopia digestiva alta e, entretanto, a senhora vai ter aqui algumas precauções também com a alimentação. Vai evitar o consumo de café, o consumo de citrinos, de gorduras também, vai evitar o álcool, o tabaco. Assim, essas duas coisas eu não faço, portanto não vai ser difícil. E realmente isso é importante, até à data, podemos esclarecer o que é que está aqui a passar, está bem? E pronto, e entretanto vamos decidir o que é que vamos fazer aqui conforme o que nós encontramos, está bom? Ok, muito obrigada. Ora é essa? Depois volto cá, é isso? Claro. Exato. Vamos remarcar depois uma consulta, está bem? Ok, muito obrigada. Até à próxima. Adeus, até à Obrigada. próxima. Era o que eu suspeitava. Uma úlcera gástrica e é enorme. Uma úlcera péptica é uma lesão que se desenvolve na parte inferior do esófago, em algumas partes do estômago ou no intestino delgado. Uma úlcera péptica no esófago é chamada de úlcera esofágica. Quando ocorre no estômago, é chamada de úlcera gástrica. E no duodeno, é chamada de úlcera duodenal. Quando comemos, o estômago produz um suco altamente ácido, também chamado de suco gástrico, para ajudar na decomposição dos alimentos. Para proteger o estômago dos efeitos corrosivos do ácido, uma camada protetora de muco cobre o interior do órgão. Quando esta camada é destruída, o ácido consegue infiltrar-se nas paredes do estômago, causando uma úlcera. Cerca de 95% das úlceras pépticas são causadas pela bactéria Helicobacter pylori, também conhecida como H. pylori. Os cientistas pensam que esta bactéria entra no organismo através de água ou alimentos contaminados ou através de contacto próximo com uma pessoa infectada. Uma vez dentro do corpo, as bactérias alojam-se na camada de muco do estômago. À medida que as bactérias crescem, danificam a camada de muco, permitindo que o ácido atinja o revestimento do estômago. As bactérias, juntamente com o ácido, causam uma úlcera. Na maior parte dos casos, é importante administrar antibióticos que destruam a Helicobacter pylori, sendo administrados concomitantemente inibidores da bomba de prótons que diminuem a secreção de ácido gástrico. Caso as úlceras não melhorem com o tratamento farmacológico ou se voltarem a surgir algum tempo depois, será necessário recorrer a um tratamento cirúrgico. Pode também ser necessário recorrer à cirurgia, no caso de hemorragia, se a úlcera perfurar a parede do estômago ou mesmo se a úlcera bloquear os alimentos, impedindo que estes saiam do estômago. Então, Gil, o que é que se passa? Parece preocupado. Estou mesmo. A minha irmã foi ao médico e foi-lhe diagnosticada a doença de Crohn. Eu não faço ideia do que é que se trata essa doença e estou mesmo preocupado. Não te preocupes, ela vai continuar a poder ter uma vida normal, dentro dos possíveis. Eu, por acaso, fiz um trabalho sobre isso em Anatomia 2, se quiseres eu explico. A sério? Porreira, que assim já fico mais por dentro da doença e fico mais descansado. Pronto, então é assim. A doença de Crohn é uma condição crónica caracterizada por inflamação no tubo digestivo. Uma vez que esta doença é crónica, é persistente e estará presente durante toda a vida do doente.
No entanto, os doentes e médicos podem trabalhar juntos no sentido de lidar com esta doença. A doença de Crohn pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, mas a localização mais comum é a porção distal do intestino delgado, o íleo, e a primeira porção do cólon, o cego. Pensa-se que a doença de Crohn é uma doença genética causada por uma regulação anormal do sistema imunitário. O tubo digestivo é frequentemente confrontado com bactérias da nossa dieta e do ambiente. A doença de Crohn ocorre em inflamações e úlceras no tubo digestivo e o sistema imunitário tenta combater as bactérias e vírus que aqui existam. No entanto, neste caso, o sistema imunitário não é capaz de terminar a sua ação depois de ter eliminado as bactérias ou os vírus. Por isso, as úlceras permanecem até serem tratadas com medicamentos ou cirurgia. Esta inflamação crónica é responsável pelos sintomas da doença. Os sintomas desta doença dependem da sua localização e da sua gravidade, o que significa que cada paciente com doença de Crohn experiencia a doença de forma diferente. A maior parte dos doentes manifesta dores abdominais e diarreia. Outros sintomas podem incluir sensibilidade abdominal, perda de apetite, perda de peso, febre, fadiga, sangramento retal e feridas e úlceras no ânus. Os indivíduos que apresentam doença de Crohn podem ter uma vida normal se seguirem os conselhos médicos. O objetivo dos profissionais de saúde é ajudar as pessoas a lidarem com a doença.